Fala galera, e aí, bora lá, dando continuidade aí a essa parte de reações de oxirredução. Estamos falando sobre processos eletroquímicos, né? Então, como já foi bem dito, a eletroquímica, pessoal, é a parte da química que estuda as relações entre a corrente elétrica e as reações de oxirredução. Então, na eletroquímica, geralmente nós costumamos dividir os processos de dois tipos, que é a parte da célula galvânica, que é o que a gente chama de pilha, e a célula eletrolítica, que é exatamente o que a gente chama de eletrólise, beleza? Então, quando a energia química ela gera corrente elétrica de forma espontânea, é o que a gente vai chamar de pilha. Então, quando a reação química ela gera corrente elétrica de forma espontânea, nós chamamos de pilha. Logo, pessoal, eu já posso afirmar para vocês que o processo espontâneo que ocorre na produção de corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução é o que a gente vai chamar de pilha, tranquilo? Já o processo não espontâneo, que é quando eu preciso aplicar corrente elétrica de modo a reação de oxirredução acontecer, para que ela aconteça, isso é o que a gente chama de eletrólise, ou simplesmente de célula eletrolítica. Então, eu aplico corrente elétrica de modo que a reação de oxirredução ela aconteça. Logo, esse processo ele é caracterizado por um processo não espontâneo, beleza? Então, quando a reação de oxirredução produz corrente elétrica, isso nós temos como um processo espontâneo. Porém, quando eu aplico corrente elétrica para que a reação de oxirredução aconteça, esse processo é caracterizado como um processo não espontâneo. Tranquilo, pessoal? Então, eletroquímica, processos eletroquímicos são processos no qual nós relacionamos as reações de oxirredução, que são as reações químicas, com a corrente elétrica. Em um dos processos, nós teremos um processo espontâneo e em outro, um processo não espontâneo. Tranquilo? Outra informação pertinente é falar o que é um eletrólito. Então, o eletrólito é todo e qualquer material que, em meio aquoso, tem a capacidade de produzir íons. Essa produção de íons, como vocês bem já sabem, ela pode ocorrer por meio da dissociação iônica, que é o que ocorre, por exemplo, com um sal, e também pode ocorrer por meio da ionização, que é o que ocorre, por exemplo, com um ácido de arrênios. Então, ao colocar esse cara em água, ele vai se ionizar. Tranquilo, pessoal? Outra coisa importante que a gente trabalha nos processos eletroquímicos é a questão da capacidade de reação de determinados elementos, a reatividade desses elementos. Então, foi dito a vocês o seguinte, que quando nós trabalhamos com metal, quanto mais eletropositivo o cara for, mais reativo ele será. E, consequentemente, mais fácil dele sofrer o processo de oxidação. Então, quanto mais reativo ele for, mais fácil ele vai oxidar, que é o caso, por exemplo, dos metais alcalinos. Então, são caras que possuem um raio atômico maior do que os demais metais, são caras extremamente eletropositivos, então eles perdem com facilidade elétron, fazendo com que esse processo seja chamado de oxidação. Da mesma forma, quando trabalhamos com ânions, principalmente com os ametais de forma geral, a gente fala sobre a eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo o cara for, mais reativo ele será e, consequentemente, maior a tendência em receber elétrons. É por isso que a gente segue aquela frase emblemática, né, que já foi dito em sala, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, que é exatamente a sequência de eletronegatividade desses ametais. Então, isso tem muito a ver, pessoal, com processos eletroquímicos. Então, eu coloquei aqui para vocês lembrar das propriedades periódicas exatamente por isso, porque a gente discute eletronegatividade, a gente discute
eletropositividade, raio atômico, energia de ionização, tranquilo? Então, todas essas propriedades vai te auxiliar a um entendimento melhor sobre a reatividade dessas espécies químicas, seja ela um metal ou não, tranquilo? Outra parada muito importante que eu trago para vocês aqui nessa aula geral sobre os processos eletroquímicos é relembrar o caso do potencial. Então, tudo na eletroquímica é baseado no potencial. E perante a IUPAC, ela recomenda que nós possamos se basear no potencial de redução, que é a capacidade que a espécie química tem em, obviamente, sofrer o processo de redução. Logo, ser uma espécie oxidante. Então, quanto maior for esse potencial, maior será a capacidade da espécie em sofrer redução, maior será a capacidade dessa espécie se tornar o oxidante do meio reacional. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma tabela pequena, pessoal, com alguns exemplos de metais e de ametais também, demonstrando a vocês alguns potenciais de redução. Bora analisar com muita calma, pessoal, essa tabelinha para a gente entender realmente e assimilar tudo que foi dito até o prezado momento. Observem, pessoal, chamo a atenção de vocês para esse potencial, ó, que é o potencial do flúor. Observem que aqui ele está na forma de F2, é uma substância simples, então seu número de oxidação é 0. Esse cara, ele recebe elétron e se transforma no ânion fluoreto. Então, ele sai do NOx 0 para -1. Então, ele está sofrendo uma redução. Observem o potencial desse cara, que comparado a todos os outros exemplos que eu coloquei para vocês, é o maior. Por que é o maior? Então, a gente lembra que o flúor é o elemento mais eletronegativo, então ele é muito reativo, ele consegue receber elétron de forma mais rápida, ele consegue fazer isso, ele consegue atrair os elétrons para ele. Logo, ele tem uma alta tendência em sofrer redução, ou seja, em receber elétron e diminuir o seu número de NOx. Da mesma forma que eu chamo a atenção de vocês para um metal alcalino. Observem que o metal alcalino que nós temos aqui é o lítio. E nós conseguimos observar que o lítio, para sofrer a redução, ele tem um potencial extremamente baixo. Então, ele não tem tendência em reduzir. O lítio ele tem tendência em oxidar. Então, se a gente pensar da seguinte forma, que esse potencial de redução, de forma contrária, nós temos o potencial de oxidação, que é a capacidade da espécie química em oxidar, você inverte a reação, ficaria o Li no estado sólido, se transformando em Li+, que é o cátion lítio, e liberando esse elétron, ou seja, ele sofrendo o processo de oxidação, o seu potencial seria o maior de todos. Então, isso explica a reatividade desse metal, que é um metal alcalino, que tem tendência em perder elétron e, obviamente, oxidar. Tranquilo, pessoal? Então, cabe a gente lembrar que tudo que a gente trabalha na eletroquímica depende do potencial. Então, quanto maior for o potencial de redução, maior será a tendência da espécie em sofrer redução. E quanto menor for o potencial de redução, menor será essa tendência e, consequentemente, maior será a tendência em oxidar, visto que os potenciais são contrários, redução e oxidação. Tranquilo? Aí, gente, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, para encerrar essa parte aqui, ó, é o cálculo do potencial dessa célula eletroquímica. Então, nós podemos calcular da seguinte forma: o potencial da espécie química que sofre a redução, ou seja, o potencial do cátodo, que a gente já discutiu, menos
o potencial da espécie química que sofre a oxidação, que é o potencial do ânodo. Então, gente, cabe vocês lembrarem que o potencial de redução, como eu falei, ele sempre será o maior potencial. Então, aqui sempre você terá um maior potencial. Já o potencial de oxidação sempre vai ser o nosso menor potencial. Então, por exemplo, bora lá. Vamos supor que eu pegue aqui o caso do zinco. Vou pegar aqui o zinco e vou pegar aqui o cobre, né, que é o que a gente mais utiliza para explicar os processos eletroquímicos. Olhando essas duas espécies químicas, o que é que nós temos? Nós temos que o zinco tem um potencial de menos 0,76 volts e o cobre de mais 0,34 volts. Ou seja, o cobre, quando ele interagir com o zinco, ele vai sofrer o processo de redução e o zinco ele vai sofrer o processo de oxidação. Tranquilo? Como a quantidade de elétrons se equivalem, pessoal, depois eu vou mostrar a vocês como a gente monta as duas semi-reações e, consequentemente, a reação global. Mas no cálculo ficaria isso aqui, ó. Ficaria a variação dos potenciais, será igual o potencial maior, que é de quem sofre a redução, que no caso seria o do cobre, 0,34, menos o potencial menor, que é exatamente da espécie que sofre a oxidação, que no caso será o zinco, que é de menos 0,76. Beleza? Então, 0,34 menos com menos dá mais, com mais 0,76, isso dá exatamente 1,1 volts. Então, observem, pessoal, que o potencial é positivo. Essa variação me deu um resultado positivo. Então, isso explica o processo ser espontâneo. Então, quando essa variação for positiva, significa que o processo ele será espontâneo. Logo, nós teremos uma pilha. Quando esse potencial ele der negativo, aí você terá um processo não espontâneo, que é exatamente um processo de uma eletrólise, que mais na frente a gente vai trabalhar em cima disso aí. Beleza, pessoal? Então, que fique claro aí essas pequenas dicas que eu estou trazendo para vocês. Lembrar que tudo é de acordo com o potencial. Então, quanto maior o potencial, maior a capacidade da espécie em reduzir. E quanto menor o potencial, menor será essa capacidade. Logo, teoricamente, ele vai oxidar. Outra coisa importante é lembrar que quando a reação de oxirredução produz corrente elétrica, nós estamos trabalhando em cima de uma pilha. Quando isso ocorre de forma contrária, eu aplico corrente elétrica para que a reação aconteça, aí nós estamos falando de uma eletrólise, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. E só para finalizar, a gente vai resolver uma questão aqui bem interessante que trata sobre esses processos de oxirredução e uma questão que fala sobre o cálculo dessa DDP, beleza? Aqui ele diz assim, ó, no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem com diabetes, uma doença causada pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico para determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em ácido glucônico e o hexacianoferrato 3 e transformado em hexaserranoferrato 2, conforme mostra o esquema a seguir. Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que... Então, bora lá. Pessoal, o que é que eu consigo perceber de cara? Eu consigo perceber que esse cara, ele sai de carga 3- para uma carga 4-. Ou seja, o número de oxidação, ele está diminuindo. Logo, isso caracteriza uma redução. Logo,
a espécie química, que é a glicose, sofre uma reação de oxidação. Então, se aqui nós temos a redução, logo a espécie química ela está sofrendo uma reação de oxidação. Tranquilo? Então, a resposta certa seria exatamente a letra B de bola. Se você quiser deixar mais claro, você pode analisar aqui, ó, o NOx desse carbono. Beleza, pessoal? Tranquilidade total. Então, a resposta certa, letra B de bola. E a outra questão que eu trago para vocês é uma questão bem interessante, mas é uma questão que não traz muitas dificuldades. Foi uma questão do Enem de 2016. Ele fornece aqui, pessoal, os sistemas bioeletroquímicos. Então, ele fornece duas semi-reações com os seus respectivos potenciais. Aí ele diz o seguinte, ó, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em séries, necessárias para se obter uma diferença de potencial 4,4 volts. Então, primeira coisa que você deve fazer, analise as semi-reações e identifica quem é que vai sofrer a redução, tá aqui, e quem é que vai sofrer a oxidação. Então, o maior potencial ele reduz, o menor potencial ele oxida. Então, o cálculo seria exatamente 0,8, que é o maior potencial, que é o potencial de cátodo, quem sofre a redução, menos 0,3, que é exatamente o potencial de quem sofre a oxidação. Menos com menos é mais, 0,8 com 0,3 também vai dar exatamente 1,1 volts. Então, cada biocélula dessa produz um potencial de 1,1 volts. Como ele quer de 4,4 volts, basta você multiplicar por 4. Então, você precisaria exatamente de 4 biocélulas de acetato para chegar ao potencial de 4,4 volts, que é o que a questão pede. A resposta certa seria letra B de bola. Beleza, pessoal? Beijo para vocês. Já já eu estou de volta para continuarmos aí a desenrolar algumas questões, beleza? Valeu, galerinha. Um grande beijo e até já já.